Vamos começar a nossa aula. Gente, dando início, né, à nossa aula, dando continuidade à nossa citologia e embriologia, o que é que de citologia e embriologia a gente vai ver hoje, né? Claro que a gente está apenas no início com citologia. Em primeiro lugar, gente, na nossa disciplina, tá certo? A gente vai ter agora a gente vai iniciar mais uma parte da célula. Então, o que é que acontece? Como a gente viu tudo de célula, a gente viu que a célula é formada por 3 componentes. Ela é formada pela membrana plasmática, pelo citoplasma e pelo núcleo, né? A gente viu essa composição da célula. O que é que acontece? Tudo de membrana plasmática nós vimos até semana passada. A gente viu o que é membrana plasmática, conceito, transporte, características, propriedades, transporte de tudo. Então, a gente concluiu. A partir de hoje, a gente vai começar a trabalhar sobre o citoplasma, tá? Então, a partir de hoje, a gente inicia o estudo do citoplasma. E aí, gente, como é que eu dividi esse estudo com vocês para ficar mais didático? Primeiro, a gente vai ter nossa aula, parte 1, que se inicia hoje, tá bom? E a gente tem a parte 2. Qual é a diferença, professora, que você vai dar da parte 1 para a parte 2? A parte 1, gente, eu vou falar só sobre a questão da composição do citoplasma. De que o citoplasma ele é composto? Professora, ele é composto por proteínas, ele é composto por íons, ele é composto, tá certo, pelo citosol, ele é composto por citoesqueleto. Então, primeiro a gente vai ver essa parte, certo? Que no caso é a composição do citoplasma, tá? E depois a gente vai para uma das partes mais importantes, que é a parte do estudo das organelas citoplasmáticas. E o que são essas organelas citoplasmáticas? São todas as estruturas da célula, né, que ajudam no funcionamento da célula, ajudam no metabolismo, né, da célula e, lógico, do nosso corpo. Tá bom? Então, a gente vai estudar separadamente o citoplasma. Primeira parte, certo? A composição do citoplasma, e a segunda parte, as organelas citoplasmáticas. Beleza, P1? Tranquilo? Pois bora lá. Vamos começar, tá? Hoje, a gente vai começar eu vou começar falando para vocês dentro do citoplasma, tá? Deixa eu colocar a tela cheia, né, que fica melhor para vocês verem, tá? Dentro do citoplasma, a gente vai ver o quê? A localização. Vamos começar do início, né? Onde é que está o citoplasma? Na verdade, o citoplasma, tá certo, ele está localizado entre a membrana plasmática e o núcleo. Então, tudo que está entre a membrana plasmática, aquela parte mais externa, que reveste a célula, e o núcleo, é toda aquela estrutura, eu chamo de membrana plasmática. Professora, quem tem citoplasma. Professora, quem tem citoplasma? Células eucarióticas, células procarióticas, tá? Todas elas têm citoplasma, tá? Sejam células eucarióticas, sejam células procarióticas, todas elas vão apresentar citoplasma, ok? E aí a gente vem para a constituição. Como é que está constituído o citoplasma? Na verdade, gente, o citoplasma, ele tem 2 constituições. Ele é constituído pelo citosol, ou hialoplasma, que é a mesma coisa, ou então citoplasma fundamental. O citoplasma propriamente dito, aquela estrutura propriamente dita que a gente faz, né, com estrutura gelatinosa, formada por proteínas, por íons, aminoácidos, isso é o que a gente chama de citosol ou hialoplasma, ou citoplasma fundamental, ou citoplasma propriamente dito, tá? Isso é o que eu chamo de citoplasma. E além do citosol, a gente tem o que a gente chama de citoesqueleto. O que é esse citoesqueleto? O citoesqueleto, gente, de uma maneira geral, né, vou dar um geralzão para a gente entrar no meio. Citoesqueleto, na verdade, como o próprio nome está dizendo, tá? Ele é o esqueleto da célula. Ele é aquela estrutura que vai dar sustentação à célula. Tá? Ele vai dar como é que eu posso dizer para vocês? Ele vai dar uma certa... A gente sabe que o esqueleto, por exemplo, no nosso corpo, ele é aquela estrutura que nos dá sustentação, né? Que sustenta através do esqueleto. No esqueleto a gente vai ter os órgãos, a gente vai ter todo o sistema, né? E no caso o citosol, ele é justamente essa estrutura, ele é o esqueleto da célula, ele é toda a estrutura que fundamenta, que dá base, que dá estrutura à célula, certo? Que a gente chama de citoesqueleto. E, por fim, a gente tem as organelas citoplasmáticas. Então, se a gente pergunta
qual é a composição do citoplasma? A constituição, melhor dizendo, a constituição do citoplasma, ela se dá de 3 formas: citosol, citoesqueleto e as organelas citoplasmáticas. O que é o citosol? O citosol é a mesma coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho, que hialoplasma é a mesma coisa que citoplasma fundamental, citoplasma propriamente dito, tá? O que é o citoesqueleto? O citoesqueleto é o esqueleto da célula, é a estrutura que dá base, que dá fundamento à célula. E depois, o que são essas organelas citoplasmáticas? As organelas citoplasmáticas são todas as estruturas que vão ajudar no metabolismo, na função celular. Beleza, até aqui, tranquilo? Ok, vamos passar. Então, o que é que acontece? Hoje, gente, eu trouxe para vocês essa estruturazinha aqui, tá? Não sei como é que tira esse coisinho, deixa eu ver se ele faz. Tá um pouquinho mais para cima, pronto. Hoje, eu trouxe para vocês, tá certo? Antes da gente continuar, oi, Cristiane, bom dia. Seja bem-vinda, viu? Gente, eles assistem depois, eles gravam. Ah, tá. Quem que grava? Tô entendendo, então quer dizer que eles assistem depois, né, Lorena? Beleza, tá, joia. Gente, falando em em assistir depois, eu consegui gravar a nossa aula semana passada. Lembra que eu disse a vocês, gente, eu vou fazer o teste. Consegui gravar a nossa aula, tá certo? Então, o que é que acontece? Caso vocês queiram também, eu posso salvar as nossas aulas, posso gravar as nossas aulas, tá bom? Caso vocês queiram. Hoje eu não estou gravando, vocês querem que eu grave? Se quiserem, eu dou uma volta, eu volto um pouquinho e a gente grava. Deixa eu colocar aqui, tá? Pra gente dar uma olhadazinha. Vou voltar pra gente gravar só um pouquinho, tá? Pronto, Lucas, valeu. Brigadão, Lucas, brigadão. Viu? Ok. Tá? Então, vou voltar, tá? Então, já que o Lucas está aí gravando, eu não vou gravar. Ok, então, olha só, gente, como eu falei para vocês, tá certo? Então, quando a gente fala, tá, no citoplasma, tá? Então, esse citoplasma, essa estrutura, certo? O citoplasma, ele vai acontecer o quê? Ok, postei no YouTube. Ok, Lucas, depois você me passa o link, porque aí eu também fico acompanhando e salvo para mim. Tá bom, Lucas? Obrigada. Então, vamos lá, gente. Voltar um pouquinho, né? Então, em relação ao citoplasma, esse citoplasma, né, ele está presente entre a membrana plasmática e o núcleo, tá? Ele é constituído de citosol, ele é constituído de citoesqueleto e ele é constituído pelas organelas citoplasmáticas. Então, o que é que acontece? Tá, o que é que a gente tem? Essa estrutura, tá certo, que eu coloquei aqui na nossa aula, tá? Isso aqui é o hialoplasma, ou seja, o citosol, tá? A gente vai começar a nossa aula agora falando só sobre citosol. Depois que eu terminar de falar sobre citosol, aí eu volto, a gente fala sobre citoesqueleto, e organela citoplasmática fica para amanhã, tá? Ou então quando a gente terminar. Então, vamos começar a falar sobre o hialoplasma. Professor, o que é esse hialoplasma? O hialoplasma é o citosol, é o citoplasma propriamente dito, certo? E o que é que acontece, gente? Esse hialoplasma, ele tem uma região, ele apresenta-se de que forma, tá? Ele apresenta-se, tá certo, gente? Ele é uma massa gelatinosa, ele vai apresentar uma consistência gelatinosa, que para a gente, tá certo? É chamado de coloidal, substância coloidal. O que é essa questão de coloidal? O que é coloide? Coloide, gente, é uma dispersão de partículas, certo? Que são minúsculas, partículas que só podem ser observadas através da microscopia, tá? Então, quando a gente fala em coloide, certo? São a dispersão, são substâncias que ali existem partículas que só podem ser observadas via microscopia eletrônica, de tão pequenas que elas são, tá? Aí, com base nisso, o hialoplasma, ou seja, o citosol, ele vai ter uma divisão. O hialoplasma, né, que vai estar nessa região gelatinosa, tá certo? Que vai ser gelatinoso, no caso, essa massa gelatinosa coloidal, ou seja, o que é uma massa gelatinosa? Essa massa
tá certo? Essa estrutura, tá? Que vai apresentar o que? Várias partículas que só são observadas através da microscopia, tá? Então, o que é que acontece? A gente tem essa estrutura, certo? E essa massa, esse aloplasma, ele é dividido em duas partes. Ele é dividido em ectoplasma e ele é dividido em endoplasma, tá? O que é ecto? O que está fora, endo, que está dentro. Então, já dá para a gente associar. Então, ectoplasma, ou seja, essa parte que está um pouquinho mais fora, essa parte que está mais próxima da membrana celular. Imagine que aqui tá essa estrutura, vamos ver como é que essa bolinha, a gente tem essa bola laranja e amarela, né? Imagine que essa estrutura aqui, ó, preta, esse revestimento preto aqui, ele é a membrana plasmática, tá? E essa bolinha preta do meio, ela é o núcleo. Então, toda essa estrutura alaranjada, amarelada, é o citoplasma, isso é uma representação, lógico, tá? Então, o que é que acontece? Nesse citoplasma, certo? Essa parte alaranjada, que é essa parte mais próxima à membrana plasmática, tá? A região mais próxima à membrana celular, ela é uma parte mais viscosa, gente, ela é uma parte mais grossa, ela é uma parte, tá bom, que ele é formado, ele está no estado de gel, certo? Então, é um gel, então ele é mais grosso. A gente vai imaginar, por exemplo, um gel do cabelo, você pode ver que ele é aquela consistência mais grossa. Então, ele é mais grosso, tá? Ele é mais viscoso, melhor dizendo, certo? E nessa região do ectoplasma, que é mais viscoso, aqui a gente tem uma quantidadezinha menor de organelas. Na verdade, a gente tem poucas organelas, tá? Na verdade, ele é pobre em organelas, certo? Essa parte do ectoplasma. Diferentemente dessa parte mais de dentro, que a gente chama de endoplasma, essa parte, no caso, amarela, né, da representação aqui. Essa região mais próxima à membrana nuclear, tá? É um colóide, no caso, no estado de sol. Ele coloca no estado de sol, no estado mais, o que? Um estado mais fluido, tá? E esse estado mais fluido, ele justamente nessa fluidez, ele vai ser rico em organelas, certo? Ele vai ser rico em organelas citoplasmáticas, tá? Então, quando a gente fala no hialoplasma, quando a gente fala no citosol, ele tem essa diferença. O hialoplasma, ou o citosol, ou o citoplasma é propriamente dito, tá certo? Esse citoplasma fundamental, certo? Como a literatura traz, ele é o quê? Tá? Ele apresenta-se de que forma? Ele apresenta-se como uma massa gelatinosa, certo? E essa massa gelatinosa ela é chamada de coloidal. Por que coloidal? Porque coloide, tá? Na verdade, desculpa, gente, coloide, na verdade, é uma dispersão de partículas que são tão pequenas que só podem ser observadas através de microscópio. Então, é como se fosse uma substância que ela é muito pequena e aí a gente só observa as partículas que estão ali através da microscopia, tá? Então, com base nisso, com base no estudo desse hialoplasma, dessa massa gelatinosa, a gente entende que esse hialoplasma, tá, ele é toda essa estrutura, tá bom, que compõe entre a membrana plasmática e o núcleo. Então, entre a membrana plasmática e o núcleo, a gente vai ter todo esse hialoplasma, né, que é o citoplasma fundamental. E o que é que acontece? O hialoplasma em si, ele tem duas divisões. Ele é dividido em ectoplasma, ecto, que está mais para a região de fora, e endoplasma, que está mais para a região de dentro, tá? Ectoplasma, que está mais pertinho daqui, da membrana plasmática, que no caso, gente, ó, essa estrutura alaranjada que a gente tem aqui, tá certo? Então, essa região aqui, alaranjada que a gente tem, é o ectoplasma, ele é mais viscoso, ele é mais grosso, ele é formado mais de gel, tá certo? É uma região mais próxima à membrana celular e é um colóide no estado de gel, então é uma substância, aqui a gente tem uma estrutura mais gelatinosa, uma estrutura mais viscosa, tá? E coincidentemente, nessa área a gente não tem organelas, ele é pobre em organelas citoplasmáticas, pode ter uma ou outra, mas é pobre em organelas citoplasmáticas, tá? Enquanto isso, essa região mais de dentro, mais amarelada que a gente tem aqui mais próxima à membrana nuclear, é o que a gente chama de colóide em estado sol, certo? Ele é mais fluido, tá bom, gente?
está mais dispersante em água, tá? E aí, não, essa parte aqui é rica em organelas, então é nessa partezinha amarelada que a gente tem retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo golgiense, mitocôndrias, lisossomos, tá? Todas as organelas que a gente vai estudar amanhã, tá? Amanhã, nas nossas próximas aulas, melhor dizendo. Ok, gente, tranquilo, porque pode ser que amanhã eu precise terminar esse conteúdo, mas eu creio que hoje dê tempo de terminar, certo? Tranquilo? Então, hialoplasma, tá? Outro detalhe, gente, esse sistema coloidal, toda essa estrutura, ela tem uma fase dispersante, né, como eu coloquei, que é representada pela água, e uma fase dispersa, que é representada por moléculas de proteínas que formam partículas, denominadas de micelas, tá? Então, só a título de informação para vocês, esse sistema coloidal, tá? Ele tem uma fase dispersante, ou seja, tem essa fase dispersante, que é essa fase mais fluida, essa fase em que a gente tem aqui, tá? Representado, nós tem a quantidade de água, por isso que ela apresenta essa forma mais fluida. E essa fase dispersa, que é representada por moléculas de proteínas, principalmente, tá? Que formam as partículas, e essas proteínas, elas são chamadas de micelas, quer dizer, essas formam partículas denominadas de micelas. Essas partículas, né, como eu falei para vocês, colóide é uma dispersão de partículas. Essas partículas, elas são proteínas, tá bom? Entendido? Beleza, gente, qualquer dúvida, tá? Vocês sabem, pode parar. Então, o que é que acontece, gente? Eu trouxe para vocês mais específico, né? Olha essa imagem aqui, tá? Eu tenho aqui o citoplasma, toda essa estrutura assim de fora, mais rosada, é a membrana plasmática, toda essa estrutura de fora, tá? Aqui dentro eu tenho o meu citoplasma, tá? Aqui eu tenho todo o meu citoplasma, certo? E essa bolinha de dentro aqui, como a gente tem essa estrutura mais arredondada, é o núcleo. Então, o que é que acontece, tá? Só repetindo aquilo que eu falei, falando de outra linguagem, né? O estado coloidal. Então, a gente tem o estado de gel e o estado de sol. O estado de gel é, como eu coloquei aqui, é de consistência gelatinosa. E essa consistência gelatinosa, ela tem uma coloração mais clara, tá? E ela encontra-se na região mais periférica, que a gente chama de ectoplasma. Como eu falei para vocês, essa região mais externa, tá? E a gente tem o estado coloidal sol. Esse estado sol, ele é mais fluido, tá? Ele é mais fino, tá? O endoplasma, que é essa região mais de dentro. No gel, eu tenho, no estado coloidal, né, dessa consistência, o ectoplasma, essa região mais gelatinosa, eu tenho poucas, ela é pobre em membrana, ou em organelas citoplasmáticas, tá? E essa região mais de dentro, que a gente chama de endoplasma, não. É uma região, no caso nela, ela é onde encontra-se a maioria das nossas organelas citoplasmáticas. Beleza? Estado coloidal, gel e sol, tá? E o que é que acontece, gente? Então, professora, tem a possibilidade de existir mudanças nesse estado coloidal? Tem, tá? Pode, assim, por exemplo, estava mais em forma de gel, de repente ele ficou mais fluido, tá? Ou estava mais fluido, de repente ele ficou mais gelatinoso, né? Mais em formato de gel. Tem possibilidade disso acontecer? Tem. Isso vai depender de alguns fatores. O primeiro fator que vai depender, tá certo? Vai depender do citoesqueleto, né, e principalmente do citoesqueleto, que é a estrutura que a gente vai ver daqui a pouquinho, e de fatores como pH e temperatura, tá? Então, o pH, a temperatura do nosso corpo, que vai influenciar, tá, nas células, certo? Então, elas podem fazer com que haja essa alteração, certo? E outros fatores também que são responsáveis, né, são de mudanças do estado coloidal, são os movimentos citoplasmáticos. Professor, o que são movimentos citoplasmáticos? Gente, movimentos citoplasmáticos, como o próprio nome está dizendo, são movimentos que ocorrem ali dentro do citoplasma, tá certo? E aí esses movimentos que ocorrem dentro do citoplasma, tá? Eles vão ocorrer justamente para que a célula, ela tenha o seu bom funcionamento, para ajudar nesse funcionamento, nessa estrutura da célula. E aí a literatura, ela traz dois tipos de movimento, né? Principalmente esses dois tipos de movimento. São os movimentos ameboides e a ciclose, tá? São os dois movimentos que a gente tem no movimento citoplasmático, movimentos que ocorrem lá no citoplasma, tá? Deixa eu mostrar então para vocês, deixa eu só voltar um pouco para explicar. Opa. Só para voltar um pouquinho, tá? Então, só voltando, o que é o hialoplasma? Gente, o hialoplasma, ele é a mesma coisa que citosol, gente, só tem 10 minutos, mas a gente continua, tá? Um pouquinho a mais.
O citoplasma é a mesma coisa que o citosol, tá? É a mesma coisa que o citoplasma fundamental. Tá? E o que é esse aloplasma? Esse aloplasma, gente, ele apresenta uma massa gelatinosa, coloidal. E o que é coloide? São partículas minúsculas, partículas de proteínas minúsculas, tá certo? Que estão presentes. E aí o que acontece? Esse aloplasma, ele é dividido em dois, ectoplasma e endoplasma. Ectoplasma, no caso, é a região mais externa, é a região que está mais próxima da membrana plasmática, e é uma região que é mais gelatinosa e ela é pobre em organelas citoplasmáticas, tá? Já a endoplasma é a região mais próxima do núcleo, essa é a região mais central, ela é mais fluida, tá? E ela é rica em organelas citoplasmáticas, tá? Professor, então o que acontece? Esse estado coloidal, ele é o que? Você falou, eu disse que ele é que ele é a consistência mais gelatinosa, né, que está presente no ectoplasma, na região mais externa, pobre em membrana, em organelas citoplasmáticas, e o estado sol, que no caso, esse estado coloidal sol, ele é mais fluido, certo? E por ele ser mais fluido, ele está presente na região do endoplasma, que é uma região onde tem mais membrana, organelas, eu quero dizer membrana, mais organelas citoplasmáticas, tá certo, gente? Então, quanto a isso, professora, esse estado de gel, de consistência gelatinosa, de consistência mais fluida, pode mudar? Sim, ele pode mudar, devido a pH, devido à temperatura, tá? Depende do citoesqueleto, que a gente vai ver, tá? E também pode mudar através dos movimentos citoplasmáticos, tá? Por exemplo, a ciclose, movimentos ameboides, tá? Que são esses dois movimentos que a gente vai entender agora. Se estiver tranquilo, mandem um oi, tá? Então, o que acontece? Mudanças do estado coloidal, tá? Aí, a partir de agora, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os movimentos citoplasmáticos. Professor, o que são esses movimentos citoplasmáticos, tá? Então, vamos lá, gente, movimentos citoplasmáticos. Então, gente, a literatura, ele traz dois movimentos, o movimento citoplasmático ameboide e o movimento citoplasmático ciclóide. Tá? Ciclose. Então, o que é o movimento ameboide? Então, o que acontece, gente? Na verdade, tá certo? As nossas células, por exemplo, né, as amebas, né, que não são nossas células, né, mas assim, células vivas, né, como a ameba, como pra gente, por exemplo, os leucócitos. Gente, lembra que são leucócitos? Leucócitos são todas as células de defesa, né? A gente sabe que nós temos as células sanguíneas, e as células sanguíneas a gente tem as hemácias, leucócitos, e a gente tem as plaquetas, né, as estruturas que a gente tem presente no nosso sangue, hemácias, leucócitos e plaquetas. Hemácias são os glóbulos vermelhos, representam a coloração do nosso sangue, leucócitos, né, são os glóbulos brancos, que vão estar relacionados à defesa do nosso corpo, né, e as plaquetas vão estar relacionadas à coagulação sanguínea. Então, gente, em relação aos leucócitos, né, que estão relacionados à nossa defesa, eles têm essa capacidade de transformar, em certas circunstâncias, parte do hialoplasma que está em forma de gel, tá? Pode deixar ele mais fluido, ou então ele estando em forma fluida, deixar ele em gel. Essa formação, né, essa transformação, eu até coloquei aqui, ela depende de movimentos ameboides. Esses movimentos ameboides, gente, eles vão ser como se fosse projeções. A gente vai ter oportunidade, deixa eu dar isso mais lá na frente, tá? São como se fossem projeções, tá certo? O citoplasma, ele se projeta, tá? E quando ele se projeta, certo? Então, ele faz com que ocorra esses movimentos. É como se ele crescesse, tivesse esses movimentos ameboides, tá? E é como se eles derramassem o citoplasma, puxassem o citoplasma deles para frente, tá? E eles continuassem caminhando. É como se a gente imaginasse, sei lá, uma lesma, né? Que se joga para frente e volta, tá? É mais ou menos isso, né? Claro, só para a gente imaginar. Então, o que acontece, tá? Na verdade, os nossos leucócitos, por exemplo, eles têm essa função, tá? Eles têm, se a gente for falar da gente, eles vão ter essa função, tá? De se projetar para frente, tá? E promover esse movimento,
tá? Então, na verdade, essas transformações estão na base do famoso movimento ameboide, através do qual amebas e leucócitos derramam, entre aspas, né, seu citoplasma para frente, formando pseudópodes. E a gente vai estudar tudo isso lá na frente, tá, gente? Então, isso é o que a gente chama de movimentos ameboides. Então, esses movimentos ameboides, né, o fato da célula, ela fazer esses movimentos, ela, de uma certa forma, ela promove, lógico, entre aspas, uma mistura. Ela pode fazer com que aquele citoplasma, aquela parte do citoplasma que estava mais em forma de gel, fique mais fluida, e a forma que está mais fluida, ela passa na forma de gel, tá? Um outro movimento, né? Outro movimento bem interessante são os movimentos citoplasmáticos, é a ciclose. A ciclose, gente, ela vai ocorrer nas células vegetais. Como é que ocorre a ciclose? Tá certo? Na verdade, é uma corrente citoplasmática orientada em um certo sentido, né, sendo bem visível, especialmente no endoplasma de muitas células vegetais, tá? A velocidade da ciclose é aumentada pela elevação da luz e da temperatura. Então, o que acontece, Pamela? Quando a gente fala em ciclose, essa ciclose, ela vai ser esses movimentos, tá? Esse movimento que vai ocorrer em um determinado sentido na célula. Olha só, para vocês verem, olha essa primeira imagem aqui, ela tá mais fácil da gente entender. Tá vendo, gente? Ó, é um movimento que ocorre, tá, na própria célula, são movimentos em forma de ciclo, né, por isso que a gente chama de ciclose, tá, são movimentos em forma de ciclo, no sentido horário ou anti-horário, e aí, gente, essa ciclose, tá certo, essa corrente citoplasmática, né, essa ciclose, ela vai ocorrer, se é elevada a luminosidade, né, elevada a luz, elevada a temperatura, então, pode promover, tá certo, gente, essa mistura, né, essa alteração, tá certo, do sistema, no caso do sistema coloidal, dele está em forma de gel e se ficar mais fluido, tá mais fluido e ir para a forma de gel. Então, gente, quando esse estado coloidal, ele pode se alterar? Pode. O que é o estado coloidal? É o estado de gel, tá, no ectoplasma, naquela parte mais externa, que tem poucas organelas, e o estado de sol, que é o estado mais fluido, na região mais de dentro, perto e tem mais organelas citoplasmáticas. Esses estados podem variar? Podem, depende de quê? Depende do citoesqueleto, que a gente vai estudar daqui a pouco, depende do pH, depende da temperatura, certo? E depende ainda de quê? Dos movimentos. No caso, os movimentos ameboides e os movimentos de ciclose. Ameboides ocorrem na célula vegetal, animal, e a ciclose, né, esse movimento, ocorre na célula vegetal. Tá certo, gente? Então, esses movimentos, eles podem fazer com que haja essa diferenciação, tá? Então, até agora, tá, gente? Nós concluímos essa primeira parte de citosol. Agora eu vou voltar e a gente vai falar um pouquinho sobre o citoesqueleto, tá certo? E a gente conclui nossa aula, que é uma aula rápida, só com essas peculiaridades. A gente tem mais um pouquinho de 1 minuto, né? Estamos já concluindo, e eu vou iniciar o citoesqueleto, tá? Só para que a gente entenda. Por enquanto, alguma dúvida no citosol? Vai terminar, falta só 1 minutinho de aula, a gente volta, cai e volta daqui a pouco, tá? Mas aí, gente, o que é o citoesqueleto? O citoesqueleto, na verdade, gente, eles são estruturas que estão presentes no citoplasma, tá? O citoesqueleto, ele é uma complexa rede citoplasmática. Olha essa estrutura aqui, gente. Estão vendo esses filamentos aqui, ó, esses filamentozinhos mais finos, certo? Estão vendo esses tubozinhos um pouquinho mais grossos, representados aqui por uma cor azul, tá? Esses filamentos aqui mais fininhos, representados por essa coloração branca, tá? Eles vão ser os filamentos que a gente vai ter, filamentos de actina, que a gente vai estudar já. E esses aqui, mais grossinhos, azuis, são os que a gente chama de microtúbulos. Eles vão estar presentes apenas nas células eucarióticas, tá certo, gente? E essa quantidade, a distribuição, uma estrutura, tá certo, que vai dar o quê? Que vai dar sustentação à célula. Então, citoesqueleto, né? Esqueleto, estrutura que dá sustentação, e cito, a célula. Então, essa estrutura que dá sustentação à célula, a gente chama de citoesqueleto, e ela é uma complexa rede citoplasmática de túbulos e filamentos. Professora, presente em células eucarióticas e procarióticas?
Não, apenas em células eucarióticas, tá bom? Apenas em animais, em vegetais, tá? É que tem esses microtúbulos, apenas esses microtúbulos estão presentes, então presentes apenas em células eucarióticas, tá bom? Aí, gente, essa quantidade, a distribuição desses elementos, por exemplo, professora, tem muitos microtúbulos, tem poucos microtúbulos, isso aí vai depender, vai variar de acordo com as células, com os tipos celulares. Então, de acordo com os tipos celulares, é que a gente vai ter túbulos, vai ter filamentos, vai ter mais túbulos tal, vai ter mais filamento tal, tá certo? Isso vai variar. Tranquilo, gente? Ok? Ok, então vamos lá. Tá? Por exemplo, os filamentos de actina, eles vão estar mais presentes em quem? Nas células musculares, células do tecido muscular, tá certo? Por exemplo, gente, a gente vai ter os filamentos reticulares, eles vão estar mais presentes onde? Na nossa pele, né, que dão mais essa sustentação à nossa pele, tá bom? Então, a gente vai ter essa diferença, ok? Então, vamos lá, quais as funções do citoesqueleto? Então, botei várias. Primeira função do citoesqueleto, mantém a forma da célula. Então, é ele que mantém a forma da célula, é ele que confere o quê? A resistência mecânica, a resistência da nossa célula. Por quê, gente? A nossa célula, como eu falei na aula passada, ela é formada de quê? Ela é formada por água, ela é formada pelos fosfolipídios. Então, assim, é uma estrutura, lembra da história do mosaico fluido, né, que as proteínas, as moléculas, elas ficam naquela fluidez. Então, gente, precisa de uma estrutura que vem para dar essa sustentação, para dar essa resistência à célula, né? Então, a estrutura que vem dar essa sustentação à célula são esses prolongamentos, tá certo? Que no caso é esse citoesqueleto, tá? Então, primeira função dele, mantém a forma das células, tá? Confere força e resistência mecânica às células, tá? Participa de movimentos coordenados e direcionados, né? Como ele vai dar essa resistência, então ele participa desses movimentos da célula, mantém a organização interna da célula, certo? A gente vai ver lá na frente, por exemplo, que eles vão se juntar, formar os centríolos, certo? Transporte intracelular, gente, é para dentro da célula, tá? Extra para fora. Então, transporte intracelular de organelas, então eles são responsáveis, tá? Eles ajudam. E a migração de cromossomos durante a divisão celular, assuntos para próximas aulas, a questão de divisão celular, meiose, mitose, tá? Então, isso a gente vai estudar lá na frente, quando estiver vendo, lógico, núcleo. Ok? Então, P1, o que é que acontece? Função do citoesqueleto. Vocês podem botar na cabeça, nossa, o citoesqueleto, a grande função dele é o quê? Manter a forma da célula, dar resistência, ele é o esqueleto da célula, então é aquele que dá forma, que dá resistência, tá certo? Que ajuda aquela célula a se manter de pé, né, lógico, mas não nesse sentido, mas assim, a se manter organizado, tá bom? Tranquilo, P1? Então, olha só, quais as funções desse citoesqueleto? Mantém a forma das células, confere resistência, participa desses movimentos coordenados, mantém a organização interna da célula, transporte intracelular e migração de cromossomos durante a divisão celular. Beleza, P1? Ok. Bora lá para a classificação? Com base nisso, tá certo, gente? O citoesqueleto, ele é classificado em 3 tipos, tá? Então, a literatura, ela traz 3 classificações do citoesqueleto. Ele é classificado em microtúbulos, microfilamentos e intermediários, filamentos intermediários. Então, ele é formado por microtúbulos, tá? Ele é formado por microfilamentos e ele é formado por filamentos intermediários. Bora entender um pouquinho a diferença de cada um deles para a gente estudar cada um, certo? Ter uma visão de cada um. Não é muita coisa, não, tá? O que são microtúbulos? Microtúbulos, gente, são aqueles que dão sustentação à célula. E por eles darem são túbulos, imagem túbulos, né? Eles são microtúbulos, eles são, vocês vão ver daqui a pouquinho a representação dos microtúbulos, deixa eu mostrar logo para vocês, gente, eles são maiores, eles são assim, mais resistentes, tá? E esses microtúbulos, gente, eles são formados por quem? Por uma proteína. Que proteína é essa? A tubulina, são proteínas globulares, proteínas grandes, né? Que são chamadas de tubulina, tá? Então, essas estruturazinhas aqui, pois não, alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Ok. Essa estruturazinha aqui, a tubulina,
essa estruturazinha aqui, gente, nessa foto, nessa imagem que eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui, tá, essas bolinhas, é como se essas bolinhas que estão aqui, elas são as tubulinas, elas são proteínas, tá bom? Ai, gente, desculpa. Fiquei até de madrugada no computador, é na frieza, quem tem alergia, aí já fica assim. Desculpa. Então, esses microtúbulos, eles estão relacionados à sustentação da célula, tá? E por eles estarem relacionados à sustentação da célula, eles vão ser formados por proteínas que vão dar essa ajuda. Essas proteínas a gente chama de tubulinas, tá? Elas são chamadas de tubulinas, beleza? Outra estrutura que a gente tem são alguns microfilamentos, tá? Que esses microfilamentos eles vão estar relacionados à contração de células musculares. Então, com certeza, esses microfilamentos eles vão estar mais presentes em células musculares. Então, e esses microfilamentos eles vão ser formados por outro tipo de proteína, que são que é a actina, tá certo? A actina, outro tipo de proteína, tá? Já os filamentos intermediários, deixa eu mostrar para vocês, tá? Dos microfilamentos, ó, aqui, gente, tá vendo? Ó, microfilamento, vocês estão vendo? Ó, se formar também por proteínas, que são as actinas. Beleza, Lucas? Ó, Júlia, actina, tá? E, por fim, a gente tem os filamentos intermediários. O que são esses filamentos intermediários? Gente, esses filamentos intermediários, eles estão relacionados à resistência, tá? Eles vão estar relacionados à resistência. Esses filamentos intermediários, eles vão ser como, por exemplo, gente, na nossa pele. Essa nossa pele que dá resistência, faz com que a gente possa rir, tá certo? Possa fazer movimentos e ter essa flexibilidade na nossa pele, tá? Ter essa resistência. Outro detalhe, professora, você falou que os microtúbulos são formados por tubulina, microfilamentos são formados por actina, né, que são proteínas, e os intermediários, gente, eu não coloquei aqui, mas eles também são formados por proteínas, são formados, por exemplo, pela queratina, tá certo? Outros tipos de proteínas, ok? Tranquilo? Beleza. Então, bora lá. Tá? Vamos para essa classificação. Então, depois já que eu mostrei para vocês essa classificação, né, que o citoesqueleto ele é classificado em 3, microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários. Microtúbulos são esses mais grossinhos, mais que dão também essa consistência, essa resistência, certo? E eles são formados pela tubulina, que são proteínas globulares. Temos os microfilamentos, né? E aí a gente tem os microfilamentos, por exemplo, de actina, tá certo? Que estão relacionados à elasticidade, tá? E aí, formados por essa proteína, né? A actina. E temos os filamentos intermediários, gente. Esses filamentos intermediários também vão estar relacionados à resistência, tá certo? E vão estar, por exemplo, presentes na nossa pele, tá? Bora agora falar sobre cada um deles? É bem tranquilo. Tubulinas são esses túbulos cilíndricos, longos e oco, tá bom? Ó, tubulina, esse tubozinho cilíndrico aqui, voltando. Agora vou falar só sobre microtúbulos, tá? Então, mentalizem só essa estrutura aqui, certo? Eu não coloquei a imagem, tá? Mas aí mentalizem só os microtúbulos. São tubos cilíndricos, longos e oco, tá? A parede deles, ela é formada pela agregação de proteínas globulares, que no caso são as tubulinas, certo? Então, a gente tem essa aglomeração de tubulinas, né, que são proteínas, tá? E a grande função dos microtúbulos, gente, então, assim, os microtúbulos, eles têm grande função, porque eles mantêm a organização celular, tá? Eles são interessantes também porque eles vão futuramente formar os centríolos. Professor, o que são os centríolos? Centríolos a gente vai ver que são organelas citoplasmáticas, tá? Essas organelas citoplasmáticas são os centríolos, são as responsáveis, por exemplo, pela formação dos flagelos, pela formação dos cílios, certo? A gente vai estudar isso em aulas posteriores. Então, o que é que acontece? A primeira função que eu vou colocar aqui, formam os centríolos, tá? A gente vai entender os centríolos. Então, os centríolos são formados por microtúbulos. Então, esses tubozinhos, eles vão se unir em tubos, em pares, em 9, parece que tem 9, né, em 9 túbulos,
e eles vão começar a formar os centríolos, tá? Então, eles formam os centríolos. Segundo, sustentação e movimentação de cílio e flagelo. Como eles formam os centríolos, e os centríolos é que vão ajudar nessa formação dos cílios e flagelo, então eles também estão nessa sustentação e movimentação. Professora, lembra pra gente o que é cílio? Cílio, gente, são aquelas estruturazinhas, né, que a gente chama de estruturas ciliares, que a gente vai estudar lá na frente, e esses cílios, eles vão estar em várias estruturas, por exemplo, né, nos paramécios, eles vão estar presentes, por exemplo, na nossa traqueia, a gente vai ter cílios, tá certo? Esses cílios, eles vão ajudar justamente nessa filtração, nessa proteção, tá, que a gente tem nas nossas vias aéreas superiores, contra, por exemplo, o ar. A gente, no caso, um ar que está mais poluído, um ar que está mais rico em partículas, em poeira. Então, esses cílios, eles vão ajudar, tá certo, nessa filtração, tá, dessas substâncias, tá? E a gente vai entender bem direitinho lá na frente esses cílios, certo? E a gente tem também o flagelo, por exemplo, né? Os flagelos, o espermatozoide, né? O espermatozoide, ele vai ter flagelo, que é responsável pela sua locomoção, tá? Então, temos mais essa função. Outra função, gente, o deslocamento dos cromossomos na divisão celular. Então, na divisão celular, a gente vê que esses centríolos, eles vão se separar, lembram lá, mitose, meiose, então, eles vão estar presentes na divisão celular. Estabelecimento e manutenção da forma celular, tá? Os microtúbulos, eles ajudam e mantém também a organização celular. Beleza, P1. Microtúbulos é isso. Microtúbulos são essas estruturas, esses cilindros mais grosso, mais longo, tá? Porém, eles são ocos, são formados pela tubulina, que é uma proteína mais globulosa, uma proteína maior, tá? E qual é a função que ele tem? Forma centríolo, ajuda no transporte de partículas e organelas, estabelece a manutenção e a forma celular, mantém a organização celular, tá bom? Microtúbulos. Depois, gente, vamos para os microfilamentos. Bora voltar, professora, vamos sim. Microfilamentos, ó, essas estruturazinhas aqui, certo? O que são esses microfilamentos? Viram, gente? Ó, ops. O que são esses microfilamentos, ó? Esses microfilamentos, que são essas estruturazinhas aqui, tá vendo? Ó, tem essas proteínas, no caso aqui, isso é formado pela actina. O que é que tem de interessante nesses microfilamentos? Distribuído por toda a célula, tá? Sendo mais concentrado no córtex celular, ou seja, na região mais dentro da célula, tá? Na região mais central da célula, tá bom? O que é que acontece, gente? Ele é formado por actina, tá? E ele é formado... Desculpa, voltando. O microfilamento, ele é distribuído por toda a célula, sendo mais concentrado no córtex celular. Desculpa, o córtex celular é a região mais externa, a medula que é a região mais interna, desculpa. Então, esse córtex celular, essa região mais externa, tá, do citoplasma, ou seja, logo abaixo da membrana plasmática. A gente tem a membrana plasmática e logo abaixo dela a gente tem mais esses microfilamentos, tá? Ele é formado por quem, gente? Pela actina. O que é a actina, professora? É uma proteína. Qual é a função? Forma uma malha longa, tá certo? Abaixo da membrana plasmática, confere força mecânica à célula, tá? Que é o que a gente chama de trama terminal, tá bom? Então, ele forma, gente, esses microfilamentos, aqueles fiozinhos, aquela malha, como se fosse uma malha, tá? E protege a célula, confere proteção, né? Ligam as proteínas, tá? Lembram das proteínas receptoras da membrana? Então, elas ligam aquelas proteínas, tá? Transmembranosas, às proteínas citoplasmáticas, tá certo? As proteínas que estão lá no citoplasma, então ela liga aquelas proteínas que estão lá na membrana, às proteínas que estão dentro do citoplasma, tá? Geram locomoção das células, movimentos ameboides, tá bom? E confere a estrutura dos microvírulos. Então, elas geram aquela locomoção, elas geram a locomoção das células nos movimentos ameboides, tá? Então, isso tudo vai ser dado pelos microfilamentos. E tem uma quarta função, que eles interagem com filamentos mais grossos de miosina no músculo, possibilitando a contração muscular. Essa é a função mais característica dos microfilamentos, que é ajudar no processo de contração muscular, tá certo? No caso de miosina, actina, lembra, gente? Miosina, actina, e aí promover a contração muscular, certo? Isso é o que a gente chama de microfilamento. E para a gente concluir nossa aula, a gente tem os filamentos intermediários. Filamentos intermediários, gente, que são esses daqui, tá?
Ó, filamentos intermediários, são esses daqui. Eles também, gente, vai conferir o quê? Eles também vão conferir resistência, certo? Eles formam uma rede perinuclear, né, que se estende até a membrana plasmática, então ele também vai formar uma rede que vai se estender até a estrutura mais externa da membrana plasmática, certo? E são estruturas que proporcionam estabilidade às células e aos tecidos, tá? Por isso que eu falei para vocês que os filamentos intermediários, eles estão presentes, por exemplo, na nossa pele, certo? É ele que dá essa resistência à nossa pele, tá bom? Então, o que é que acontece? Função desses microfilamentos, né, desses filamentos, quer dizer, a estabilidade mecânica das células, então eles dão essa estabilidade, eles dão essa resistência, tá? Essa estabilidade estrutural da célula, ancoragem e posicionamento do núcleo, então é ele que vai dar essa organização à célula, né? Tá lá o núcleo e ele fica nesse posicionamento, tá certo? De deixar lá o núcleo, citoplasma, membrana plasmática, tá? E eles estão associados, gente, eu não quis deixar de botar essa função, porque foi um assunto que a gente viu semana passada. Estão associados com os desmossomos. Lembra dos desmossomos? Os desmossomos são os dois botões, né? Botões de pressão que vão ligar uma célula à outra, lembram deles? E aos hemidesmossomos, que é só um botãozinho de pressão que liga a célula à lâmina basal. Então, estão associados com os desmossomos e hemidesmossomos, contribuindo para a arquitetura e a estabilidade estrutural das células e dos tecidos correspondentes. Tranquilo, gente? Tranquilo. Olha só. Com base nisso, tá? Hoje, eu concluo essa aula de vocês, a nossa aula sobre... Opa, vou fechar aqui, tá? Hoje eu concluo com vocês a nossa aula a nossa parte 1, tá, de citoplasma. O que é que eu disse para vocês? Que nossa aula de citoplasma, ela seria dividida em duas, na parte 1 e na parte 2. A parte 1 seria a estrutura do citoplasma, citosol, citoesqueleto, e a parte 2 fica o quê? As organelas citoplasmáticas, que, se Deus quiser, é o que a gente vai começar amanhã, tá? Retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, mitocôndrias, tá? Então, assim, amanhã a gente vai ver essas estruturas. Não sei se vai dar tempo de ver tudo, né, porque são muitas organelas citoplasmáticas, mas possivelmente a gente vai ver boa parte delas. Tá certo, gente? Então, é basicamente é o nosso conteúdo de hoje. É um conteúdo, assim, mais teórico, né, isso a gente fica imaginando, meu Deus, como são esses tubos, como são essas proteínas de tubulina, actina, tá, gente? Eu sei que é uma parte, ela fica mais teórica, né, mas aí a gente fica meio que imaginando. Mas aí, gente, não podia começar a citoplasma sem falar nessas estruturas. Beleza, então hoje foi essa estrutura, tá certo? Espero que vocês tenham, assim, gostado da aula, tenham entendido a aula, né? O que importa para mim, gente, é vocês entenderem a aula, entenderem o conteúdo, beleza, tá certo? Respiro aliviado, vou dormir tranquila, nem que eu durma 2h30, 3 horas, né, Pamela? Mas aí eu durmo tranquila, tá certo, gente?